Então, basicamente, como que funciona a margem de segurança operacional? Não confunda margem de contribuição com margem de segurança operacional, tá? São duas coisas diferentes. Margem de contribuição se calcula de uma forma, margem de segurança se calcula de outra. A margem de segurança, como vocês puderam ver aqui, nesse pequeno texto que eu trouxe, nesse contexto aqui, ela é a diferença do volume atual de vendas, né? O volume atual de vendas menos o ponto de equilíbrio. Então, vamos dizer, ponto de equilíbrio eu já expliquei aqui numa aula, que é ali onde a empresa ela tem o ponto de equilíbrio dela, como o próprio nome já diz, que quando ela alcança o ponto de equilíbrio, seja em unidades físicas ou em reais, que é receita, ela não tem nem lucro nem prejuízo. Então, a partir do momento em que a empresa alcançou o ponto de equilíbrio dela, ela não vai ter nem lucro, nenhum prejuízo. Se ela vender um pouco mais, ela tem prejuízo. Se ela vender um pouco menos, se ela vender um pouco mais, ela tem lucro. Se ela vender um pouco menos, ela tem prejuízo. E o ponto de equilíbrio, como aqui está dizendo, é a neutralidade entre o prejuízo e o lucro. Se ela alcança o ponto de equilíbrio, ela não vai ter nenhum dos dois. A margem de segurança é o quê? A empresa ela encontrou um ponto de equilíbrio, vamos dizer que seja de 10 unidades. E atualmente a empresa vende 20 unidades. A margem de segurança dela vai ser o quê? A diferença do ponto de equilíbrio ao volume atual de vendas. Então, o ponto de equilíbrio dela, estou falando em quantidade, tá? É de 10 unidades. O volume atual de vendas é 20. A margem de segurança, então, é 10. Por quê? Porque se ela reduzir em 10 unidades, ela ainda tem ali o controle, ela ainda tem ali, como que eu posso dizer, uma segurança de que não vai ter prejuízo. Por quê? Porque quando ela alcança o ponto de equilíbrio, ela não tem nem lucro e nem prejuízo. Então, a margem de segurança é o quê? É a distância entre o nível atual de vendas e o ponto de equilíbrio. Basicamente, quanto que ela pode reduzir daquilo que ela já está vendendo, daquilo que ela já está conseguindo vender, até chegar no seu ponto de equilíbrio. Então, foi aquilo que eu expliquei. A empresa ela vende 20 unidades, o ponto de equilíbrio dela é 10. A segurança dela é 10 unidades. Se ela diminuírem até 10 unidades, ela não tem prejuízo. Se for mais do que isso, ela vai ter prejuízo. Então, a margem de segurança é essa diferença, tá? Eu falei aqui, eu acabei de explicar, que margem de contribuição e margem de segurança não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é o seguinte, na aula de margem de contribuição, eu expliquei que quando você não sabe, né, quando você não entende como que funciona a margem de contribuição, quando você não sabe calcular, você acaba se prejudicando. Por quê? Porque no exame de suficiência ou em qualquer outro lugar, existem matérias, existem assuntos dentro de contabilidade de custos que envolvem a margem de contribuição, por mais que o assunto em si não seja a margem de contribuição. Então, quando você não entende, quando você não sabe aplicar, você acaba caindo num efeito dominó. Então, vamos lá. Você não entende como que funciona a margem de contribuição, você não sabe como que calcula, aí chega lá no exame de suficiência, tem uma questão de ponto de equilíbrio. Para você calcular o ponto de equilíbrio, você precisa da margem de contribuição. Aí você chega no exame de suficiência também e tem uma questão de margem de segurança. Para você calcular a margem de segurança operacional, você precisa do ponto de equilíbrio. Para você calcular o ponto de equilíbrio, você precisa da margem de contribuição. Então, você consegue perceber o quanto que você acaba se prejudicando se você não entende, se você não sabe como se calcula a margem de contribuição? Ela não é a mesma coisa da margem de segurança, o conceito é totalmente diferente, a maneira de se aplicar também é totalmente diferente, mas sem ela você não consegue calcular a margem de segurança. Por quê? Porque na margem de segurança, na fórmula da margem de segurança, entra o PEC, e para você calcular o PEC, você precisa da margem de contribuição. Então, por isso que eu falo que é um efeito dominó, e que por mais que não caiam muitas questões de margem de contribuição, caem questões sobre outros assuntos, como esses que eu acabei de citar. Margem de segurança operacional, PEC, seja ele ponto de equilíbrio contábil, financeiro ou econômico, você vai precisar também da margem de contribuição. Bom, então vamos voltar aqui para a margem de segurança agora. Como eu falei, a margem de segurança, ela representa a distância, né, entre o nível atual de vendas e o ponto de equilíbrio da empresa, ou seja, ela representa o quanto a empresa ainda pode diminuir em suas vendas para não ter prejuízo. A margem de segurança operacional, ela pode ser expressa em quantidade, que determina até quantas unidades as vendas poderão ser reduzidas,
sem provocar prejuízo, considerando o volume atual de vendas. Então foi aquilo que eu expliquei no exemplo, né? Eu dei o exemplo de que um ponto de equilíbrio de uma empresa é de 10 unidades, falando em quantidade, e o volume atual de vendas é 20. Então a margem de segurança vai ser a diferença entre o volume atual e o ponto de equilíbrio. Se o ponto de equilíbrio é 10 e a venda atual é 20 unidades, a margem de segurança são 10 unidades. Então, para você calcular a margem de segurança em quantidade, você vai fazer o quê? Volume atual de vendas menos PEC quantidade. Eu postei nas redes sociais, também mandei no Telegram, falando que margem de contribuição, margem de segurança operacional, ela não é um assunto muito complicado, tá? A parte teórica dela ali, o que você precisa entender também não é muito extensa, é de fácil entendimento, porém poucas pessoas conhecem o conceito. Então aqui, ó, apresentando para vocês a fórmula da margem de segurança operacional. Só se utiliza duas contas, volume atual de vendas menos PEC. Pode-se considerar que é fácil e até mesmo simples de você conseguir lembrar, né? Margem de segurança operacional em quantidade, volume atual de vendas menos PEC. É simples, mas onde entra são aqueles pontos que eu falei. Você precisa saber calcular o PEC, você precisa saber calcular a margem de contribuição. Então, uma coisa ela vai influenciando a outra. Então, se vocês tiverem um exercício e pedir para você calcular a margem de segurança operacional em quantidade, você vai utilizar essa fórmula, tá? Sempre que tiver esse Qzinho, significa que é margem de segurança operacional em quantidade, tá? Quantidade são unidades físicas. Volume de vendas atual menos PEC quantidade. Pode ser também expressa em valor, que determina até qual valor as vendas poderão ser reduzidas sem provocar prejuízo, considerando a receita atual de vendas. Então funciona basicamente da mesma maneira que eu tinha explicado de quando ela é expressa em quantidade, né? Ela tem um ponto de equilíbrio lá, uma determinada quantidade, o volume dela é uma determinada quantidade e a diferença é a margem de segurança. Em valor vai ser a mesma coisa, né? Nós vamos utilizar o PEC em reais, porque no PEC em reais nós falamos de receitas, né? De dinheiro. E a receita atual de vendas, então só muda, né, de quantidade em reais, que em quantidade são unidades físicas. Aqui, quando se trata em reais, são receitas, né, volume atual de vendas menos PEC em reais. Percentual. Determina até qual percentual as vendas poderão ser reduzidas sem provocar prejuízo, considerando vendas atuais. Então, para você calcular o percentual da margem de segurança operacional, o que você vai fazer? Você vai pegar o resultado da margem de segurança em reais, tá? E você vai dividir pela receita atual de vendas. Você vai ter um resultado quebrado, 0, alguma coisa. Multiplicando por 100, você vai ter o percentual, tá? Ou então você pode fazer da seguinte forma: MCO, Qzinho pequenininho, porque é a margem de segurança operacional em quantidade, dividido pelo volume atual de vendas. Também vai dar um valor, 0, alguma coisa, você multiplica por 100 para você ter o percentual. Então, você pode calcular a margem de contribuição em quantidade, você pode calcular a margem de segurança operacional em quantidade, em valor ou em percentual. Funciona da mesma maneira que a margem de contribuição, né? A margem de contribuição a gente também pode calcular dessas formas. E a margem de segurança operacional também. O mais comum, tá? O que é mais cobrado no exame de suficiência é o da margem de segurança operacional em quantidade, tá? E uma dica que eu vou dar é o que? Sempre que você precisar informar a margem de segurança operacional em percentual, procure utilizar essa segunda fórmula aqui, tá? Que é MCOQ dividido pelo volume atual de vendas. Você calculando essa segunda forma aqui do percentual, você economiza tempo, porque se você for calcular com base na margem de segurança operacional em reais, que é o primeiro exemplo aqui que a gente tem, você vai ter que fazer mais cálculos, mais contas, e pode ser que você acabe se perdendo, ou pode ser que você gaste muito tempo. Então, sempre, né, que pedirem para você calcular a margem de segurança pelo percentual, que você puder calcular, utilizar essa segunda fórmula, que utiliza a margem de segurança em quantidade e o volume atual de vendas, opte por essa forma, porque ela é bem mais simples, tá?